Boa noite, meus irmãos e irmãs. Eu tô achando vocês moderninhos demais, gente. A gente vem lá do interior, irmãos, a gente fica apavorado num lugar como esse, sabia? A nossa cidade não tem essas coisas. Estava andando, olhando aí esses cultos, olhando toda essa estrutura. Meu Deus do céu, que privilégio de vocês. Nós temos lá um barracão, irmãos. Quando um dia desse com chuva, fica tudo enfeitado porque os irmãos usam guarda-chuva dentro dele. Dia de chuva a gente prefere fazer o culto fora, que chove menos lá. Pelo menos não empoça, né? Para vocês sentirem o drama, logo que eu cheguei em Laranjeiras, eu e a minha esposa, nós fomos pedir uma pizza. E aí liguei lá no número que me deram, uma pizza e tal. Aí ele falou assim, eu falei, vocês entregam? Aí ele falou, a gente entrega, só que você tem que vir e trazer a forma. É verdade, irmão. Essa é a minha cidade. Daí eu falei, mas se eu vou levar a forma, acho que eu já pego então. Aí quando eu fui buscar a pizza, ele falou, não, nós conseguimos aqui uma caixa para o senhor. Eu falei, que bom. Ele falou, só que só tinha uma, não tinha tampa. Então eles dobraram a minha pizza e me entregaram um beirute, sei lá, um pastel. Então você pode imaginar como é que eu estou desesperado aqui perto de vocês, né? Não tem 3G. Lá quando a gente fala abra a Bíblia, eles abrem a Bíblia. Não é celular, não é tablet. Mas eu fico muito feliz, porque eu sei que povo de Deus é povo de Deus em qualquer lugar, amém? Eu tenho uma palavra que está no meu coração e ela está muito forte no meu coração. Sempre digo que primeiro eu espero que o Espírito Santo me quebre inteirinho lá no meu quarto, para depois eu poder trazer para o altar, para quebrar vocês inteirinho também. Eu fico pensando assim, quando Deus está me pegando, o Espírito Santo está me pegando lá no quarto, eu fico pensando assim, tomara que Ele faça a mesma coisa lá na igreja, só para eles verem o que é bom, para sofrer o que eu estou sofrendo. E eu tenho uma palavra, eu tenho certeza que é de Deus para as nossas vidas nessa noite. Você pode abrir o que você quiser aí? Eu não sei nem como é que eu falo. Tá vendo? Minha anotação é folha. Não é em iPad. Lá nós não temos iPad, lá nós temos iPin mais. Mais é iPin, né? Então abra aí a sua Bíblia, o seu iPad. Lucas capítulo 17. Estava falando hoje de manhã. Quantos estavam aqui pela manhã? Deixa eu ver. Eu estava falando hoje pela manhã que vocês têm uma exposição de carro antigo aqui. Eu não vi sentido nisso, porque para nós todo carro é antigo lá. Eu falei, eu queria ver uma exposição de carro novo. Verdade. Eu tinha um Fusca, falei aqui hoje. Eu tinha um Fusca até esses dias atrás, mas ele não se converteu. Aí eu dei fim nele. O Fusca era muito bonitinho, só que ele fumava, bebia e jogava, miserável. Aí resolvi me livrar dele. Até enquanto ele fumava, bebia e jogava, estava bom, mas daí ele começou a bater. Daí eu falei, agora já partiu para a violência. Aí me desfiz dele. Então esse negócio de carro antigo eu não entendi, irmãos, também. Hoje fui no shopping, andei de escada rolante, já estou feliz. Lucas capítulo 17... a partir do 20, preste atenção nesse texto, quero que ele entre no seu coração. A palavra é espada, eu espero que ela te parta ao meio hoje. Lucas 17, 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ele está aqui, ou então, ele está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não dirão, o reino está ali, não dirão, o reino está lá. Eles vão dizer sim, o reino de Deus está dentro desse povo maluco aí. Também tem um texto em Colossenses capítulo 1,
no verso 27. Colossenses capítulo 1, verso 27. Esse é um texto que mexeu comigo logo depois que eu me converti. Colossenses 1, 27. Até hoje me move demais esse texto. Diz assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Fale para quem está do seu lado, por favor, Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Posso orar por você? Vem sobre nós, Espírito Santo, e nos ministra com toda a liberdade. Espírito Santo, que as palavras que forem ditas, que a Tua palavra possa nos rasgar, entrar em nós como espadas. Nós sabemos que o Senhor não perde viagem. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Ó Deus, nos chacoalha, mexe conosco, nos levanta, nos leva a um nível onde o Senhor é a única razão da nossa vida. Nos leva ao lugar onde nada mais nos importa, a não ser o Senhor mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu contei hoje, aqui pela manhã, um pouco sobre o meu testemunho, minha história. Disse que eu nasci, quando eu nasci, os meus pais já eram convertidos, ou eu era bem novo quando eles se converteram. Os meus pais já faziam parte da igreja metodista. Eu sou pastor metodista, por incrível que pareça. E eles, então, já eram parte da igreja e eu cresci fazendo parte daquela igreja. Participei de tudo que tinha lá. Os meus pais me falavam para ir num negócio, eu ia. Numa sala, eu ia. E me envolvi com tudo que tinha naquele lugar. Eu brinco que eu fiz parte da classe de criancinha que tinha lá, chamada Os Cordeirinhos do Senhor. Depois fiquei mais velhinho, fiz parte da outra classe de criancinha, chamada Estrela de Belém. Depois tinha uma outra classe chamada Florzinha de Jesus. Nessa eu não fui porque eu sou macho. Falei, não vou. Mas fiz parte de tudo que tinha ali naquela igreja. Quando chegou na adolescência, irmãos, eu olhava para tudo que eles me diziam ser tão especial, e eu não conseguia encontrar, eu não conseguia ver a partir da vida deles, da vida das pessoas que estavam naquela igreja, eu não conseguia ver essa coisa tão especial que eles falavam que era. E eu estava doido para investir a minha vida em algo que valesse a minha vida, mas eu não conseguia ver no Evangelho, eu não conseguia ver na igreja, eu não conseguia ver nem mesmo em Jesus Cristo, o Cristo que eles me mostravam, a carta que eu lia na vida daquele povo, eu não conseguia ver algo que valesse a minha vida. Então esse foi um período triste da minha vida, onde eu me afastei, tive muita dificuldade, tenho vergonha daquilo que fiz, conto mesmo para edificação, mas me envolvi com tudo que você possa imaginar, coisas terríveis, até um dia eu já não aguentava mais, eu já estava num nível muito alto, estava com medo já das coisas que eu vinha fazendo, eu mesmo tinha medo, os meus amigos já me diziam, calma Cezinha, você está entrando demais nesse negócio, está na hora de você dar uma acalmada. Mas um dia eu estava indo para uma balada e no caminho um carro me passou e eu falei, bom, não era para passar, e falei, já é agora, e já fomos tirar um racha, é assim que fala aqui, racha também, e então numa curva eu bati de frente com outro carro, eu e alguns amigos, e naquele dia era para a gente ter morrido. Esse é o nosso testemunho, o testemunho daqueles que estavam comigo no carro, que hoje são líderes também na igreja, glória a Deus por isso, aqueles que se converteram depois de dizer assim, se o Cezinha converteu, dá para qualquer um, cara. E então no hospital um pastor me encontrou, ele foi lá por minha causa, esse pastor é o meu pastor até hoje, amo ele demais, e ele foi lá nesse hospital e me disse que havia sentido sim para a minha vida. Sabe, eu tinha a impressão, quando eu estava na igreja, eu tinha a impressão que Deus queria fazer algo grande e poderoso através do seu povo, mas eu não sabia que Deus queria fazer aquilo através de todo mundo. A impressão que eu tinha é que Deus faria uma grande obra, Deus faria algo poderoso, mas Ele ia escolher uma pessoa ou outra para fazer, e não todo mundo, não era quem quisesse.
Não dependia de mim, dependia dele. Sabe, irmãos, eu contei aqui que eu tinha a impressão, quando eu ia na igreja, que Deus tinha um dedo bem grande. E Ele vinha numa reunião como essa, e Ele achava um só, e falava: você é a pessoa que vai fazer diferença nessa geração. Você é a pessoa que vai fazer diferença no meio desses jovens. E os outros, não. Os outros são um café com leite. Vão torcer para o Palmeiras para ver o que é bom. Eu tinha a impressão, irmãos, que eu sempre estava sentado no lugar errado nesses cultos, porque nunca o dedo me pegava. Meus amigos indo para outros países, missionários, pregadores, e eu via Deus agir através deles, mas eu dizia: parece que comigo não é. Eu não sei se você já passou por isso, mas você já teve a impressão que todo mundo à sua volta está recebendo, está acontecendo, mas com você nada. Já aconteceu no meio do louvor, você olha para um lado, o irmão está chorando, o outro está de joelho, e você está igual uma pedra de gelo, irmão. Nunca aconteceu isso com vocês? Eu sei que não. Estou vendo até um negocinho de anjo na cabeça de alguns. Vocês são muito crentes, mas lá em Laranjeira acontece. Um dia aconteceu uma situação, era um acampamento de jovens, e aí eu estava lá, e aí, irmãos, um pastor bem desses pentecostal, ele fez uma oração, e passou lá, soprou, sei lá o que ele fez, e aí uma galera caiu aqui, outra galera caiu ali, e eu olhei para cá, todo mundo caído, e eu falei: eu vou me jogar nesse negócio. Irmãos, eu me joguei no chão, eu admito. Escorreu até uma lágrima assim, uma hora. Mas é porque eu sou um pouco artista, irmãos. Caí lá e fiquei lá, fingindo que Deus estava comigo também, mas não estava. Irmãos, eu tinha a impressão que eu estava no lugar errado, que Deus queria todo mundo menos eu. Que Deus estava escolhendo todo mundo menos eu. Até um dia, que esse pastor me disse: não, Cezinha, não é assim. Você foi escolhido também. Eu dizia: glória a Deus. E já comecei a esnobar os que não foram também. Falei: agora eu sou um dos queridos e o resto não é. Aí um dia, irmãos, a coisa piorou. Contei isso aqui de manhã. Foi quando, assim que eu aceitei o meu chamado, que eu disse: eu quero fazer diferença nessa geração, eu quero fazer diferença no meio desses jovens, mas eu não sabia em que nível isso ia acontecer. Então eu fui para o seminário. No seminário, primeira aula que aconteceu, o pastor falou assim: gente, ao invés da gente fazer aula, vamos fazer uma coisa diferente. Cada um fala o seu nome, de onde veio e conta o seu chamado. E eu logo me ajeitei na cadeira, falei: a hora que eu contar o meu, eu vou arrebentar. E aí contou um, contou o outro o seu chamado, e foi contando. O irmão que estava um pouco antes de mim, eu ainda tenho que perdoar ele, eu acho, irmãos. Brincadeira, ele foi contar o testemunho dele, irmãos, ele se arrumou, deu uma ajeitada na voz, e começou com uma voz de locutor. E ele disse: estava eu. Você conhece esses crentes, não? Irmãos, eu brinco lá na igreja, eu falo assim, que de vez em quando eu quero fazer voz de profeta. Você sabe como é que é cara de profeta e voz de profeta. É só você fechar um pouco o olho, colocar um eis que te digo antes da voz, antes do que você vai dizer. E se você falar com voz de carneiro, aquilo é de Deus, irmãos. Está aprovado. Já viu isso, não? Chupa um house, eis que te digo, e a voz de carneiro. Já viu, não? Esse irmão, ele fez tudo isso. Eu falei: meu Deus do céu, o que vai sair daí? Ele falou: estava eu em minha casa, e Deus me chamando para o ministério, eu dizia que não. E um dia, estava deitado na minha cama, então, alguém me acordou. Quando eu abri o olho, era um anjo. Eu falei: pronto, eu já estou abaixo, porque minha história não tem anjo. Eu já estou vendo que mesmo entre os escolhidos tem nível. Aí ele falou assim: o anjo me acordou, e o anjo disse: eu sou contigo, e não sei o que. Ela falou com ele. Ele falou: então eu voltei a dormir. Eu falei: como é que você dorme, irmão? Minha mulher fala comigo, eu já não durmo mais. Foi um anjo, e eu voltei a dormir. Eu pensei: esse irmão dormiu depois de novo. E aí, irmãos, ele falou assim: então, no meio da madrugada,
Eu sentia muito medo, porque eu não queria aceitar aquele chamado. Então começou a acontecer raios e trovões. Eu falei, irmão, não tem muito efeito especial aí não. É anjo, é raio, trovão. Aí eu já comecei a desconfiar do irmão, né? Aí ele falou, então raios e trovões aconteceram, e de repente um raio mais forte veio, e aquele raio ligou o meu rádio. Nessas horas, ele falou, e o rádio, uma música bem alta, gritou assim, não temas. Irmãos, eu queria sair daquela sala. Eu falei, tudo bem, esse irmão foi escolhido para obras maiores e eu não. Ele vai fazer a diferença. Eu fui chamado para ser um medíocre, então, tá certo. Ele vai ser acima da média e eu não. E sabe, irmãos, esse talvez seja o grande equívoco que hoje a gente trabalha com várias igrejas também, e eu vejo muita gente acreditando nesse negócio, de que o pastor vai fazer obras maiores, de que aquele líder foi chamado para viver uma obra exponencial, que ele vai viver coisas grandiosas, mas eu não sei se eu fui chamado para isso. E a verdade, irmãos, é que todos nós fomos chamados. A Bíblia diz que se cremos nele, quantos creem em Jesus Cristo aqui? Levanta a mão. Então você já tem o pré-requisito para receber esse chamado. A Bíblia diz que então aqueles que creem fariam as mesmas obras, João capítulo 14, as mesmas obras que Jesus, e obras ainda maiores fariam. Todos nós. O que depende agora é da nossa resposta. Você já reparou que Deus vive fazendo perguntas a nós? Você já reparou? Você olha para a palavra, Ele pergunta, onde estás? Cadê o teu irmão? A quem enviarei? Você quer ser curado? Onde vão encontrar pão? Você já reparou que Ele vive fazendo perguntas a nós? A sua vida hoje é o resultado das respostas que você deu a Ele. Eu costumo dizer que o frustrado é aquela pessoa que disse sim quando tinha que ter dito não, ou ele disse não quando ele tinha que ter dito sim. Pode pensar aí na sua vida, todas as suas frustrações estão ligadas a respostas erradas que você deu. Ou você disse sim quando você tinha que ter falado não, ou você falou não quando você tinha que ter aceitado aquela oportunidade. A verdade, irmãos, é que Deus chama todos nós para fazer diferença nesse tempo, no meio desses jovens, no lugar onde nós fomos colocados. Nós precisamos aceitar o desafio. Sabe, irmãos, quando eu entendi isso, que era só uma questão de dar respostas a Deus, de dizer para Ele sim, eu disse sim. Então o Senhor encheu meu coração de um desejo profundo de servir. Você já reparou, irmãos, que aqueles que servem, eles estão sempre à frente daqueles que não servem. A Bíblia fala que um dia, José do Egito, ele estava lá preso, então 2 homens têm sonhos. Você se lembra dos sonhos? Então o padeiro tem um sonho e o copeiro tem um sonho. O sonho do padeiro, você lembra como era o sonho dele? A Bíblia diz que ele fala assim para José, José, fale, revele sobre o meu sonho. O meu sonho foi o seguinte, eu via alguns cestos que vinham sobre a minha cabeça, e esses cestos tinham tudo aquilo de arte de padeiro e comida e coisa. Eu costumo dizer que esse cara teve um sonho meio Carmen Miranda, é um monte de coisa na cabeça dele. E ele fala, eu tive um sonho assim, estava tudo sobre mim, era para mim, era na minha cabeça. E aí o outro diz, eu tive um sonho também, e no meu sonho eu pegava um cacho de uva, espremia no copo de alguém e servia para alguém. José fala assim para ele, você que sonhou ser servido, você que sonha ter as coisas sobre você, para você só, quero te dizer, quem sonha ser servido vai morrer. Quem sonha ser servido morre. Agora você que sonha espremer a uva no copo de alguém, a uva é o símbolo, meu irmão, da Santa Ceia, nós participamos hoje, você que sonha oferecer isso a alguém, o seu sonho vai trazer vida para você. Quem sonha servir tem vida, quem sonha ser servido vai morrer. Irmãos, e a verdade é que a gente senta numa igreja tão boa como essa, ar-condicionado, tudo ajeitadinho. E eu também queria sentar aí e só ser servido, vou falar a verdade para vocês. O pastor Carlito pregando, uma benção, os pastores que tem aqui. Mas eu sei que esse sonho traz morte para mim. O que gera vida dentro do meu coração é sonhar servir, é sonhar oferecer a minha própria vida às pessoas. Quando eu falo isso, irmãos, em alguns lugares por onde a gente vai, eu escuto muitas pessoas dizendo assim, mas pastor,
Talvez essa não seja a minha função, talvez esse não seja o meu chamado. Todos nós somos chamados por Deus para o serviço. Todos nós somos chamados por Deus para ganhar outras pessoas. Todos nós somos chamados por Deus para influenciar outras pessoas. A verdade é que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos assumir. Sabe, irmãos, quando eu olho para o texto, segundo Reis, a Bíblia fala que aquele povo está há 3 anos e 6 meses sem chuva. Há uma cidade precisando de chuva. Eles estão secos, precisando de algo que traga refrigério a eles. Você conhece alguém assim? Seco, precisando de uma palavra? Você conhece algum lugar assim que está precisando de Jesus agora? E a Bíblia fala, irmãos, que quando o Senhor envia um sinal, o sinal que faria toda a diferença naquele lugar, o sinal é do tamanho da mão de um homem. Eu acho interessante que o sinal não é do tamanho da igreja. Eu acho interessante que o sinal não é do tamanho do Congresso Nacional. Eu acho interessante que o sinal não é do tamanho de um pastor. É do tamanho da mão de alguém, de qualquer um de nós. O sinal da abundante chuva de Deus para os seus amigos, para a sua faculdade, no seu trabalho, nessa cidade, o sinal, essa sua mão aí estendida a eles agora. Ele disse, a nuvem é do tamanho da mão de um homem. Ele diz, é nessa nuvem aí que eu vou fazer chover. É através dela que eu vou trazer refrigério e matar a sede de uma cidade inteirinha. Dá uma olhada aí para a sua mão. Fala para quem está do seu lado, é através dessa mão que Deus vai fazer um avivamento aqui nesse lugar. Agora nós temos que colocar a nossa mão para trabalhar, irmão. Essa é a verdade. Nós temos que colocar ela para servir. Deixa eu te contar uma história. É fato venéreo, aconteceu comigo, tá? Eu morava em Londrina, uma cidade lá no Paraná, uma cidade grande. E mais ou menos no ano 2000, eu não me lembro o ano certo. Então, eu um dia vinha vindo por uma praça. E quando passei naquela praça, tinha um mendigo ali, a pessoa pedindo. E eu fui passando, muito crente, irmãos, muito crente, passando por aquele lugar. Já estava em 2000, comecei meu curso de teologia. E aí quando passei, ele falou assim para mim, me arruma R$1 aí. Aí eu andava com o Novo Testamento daqueles dos Gideões, sabe? Andava no bolso. Pense num cara crente, era eu. Aí parei, ouvi o que ele falou, falei, o que foi? Ele falou, me arruma R$1 aí. Você já imaginou um cara crente? Era eu, irmão. Sabe o que eu fiz? Puxei o Novo Testamento. Falei para ele assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Crente ou não? Eu vou repetir quando eu terminar de falar, você se manda e fala, tá bom? Foi bonito o que eu falei, não foi? Não, espera, vocês também já estão parecendo eu me jogando lá. Falsidade, né? Eu puxei o Novo Testamento, presta atenção. E disse, eu não tenho ouro e nem prata, e o que eu tenho te dou. Eu não esperava isso. Eu gosto espontâneo assim, sabe? Entreguei para ele o Novo Testamento. E ele pegou o Novo Testamento e falou assim para mim, o que é isso aqui? Eu falei, isso é Bíblia. Ele falou, o que eu quero com Bíblia? Eu estou com fome, eu não sei nem ler. Toma essa Bíblia de volta. Pense num cara crente. Era eu. Peguei a Bíblia da mão dele, abençoei ele. Disse, tomara que o senhor vá para o quinto dos infernos, seu miserável. Saí dali. Mas cheio de razão, irmão. Não tinha dado 2 passos, o Senhor falou comigo. Glória a Deus pelo Espírito Santo, não é verdade? E ele falou comigo, Cezinha, não é por aí não. Como assim? O cara está com fome, o cara não sabe ler. Você dá uma Bíblia, você acha que isso aí muda a história de alguém? Não é assim. Irmãos, eu fiquei tão chateado comigo, tão triste com a minha religiosidade. Eu falei, então tá bom, Senhor. Próximo que eu achar, eu vou levar para minha casa. Prepara um bem bom daqueles um. E aí, não sei quanto tempo depois,
eu vinha voltando um dia do curso que eu fazia, teologia, e eu não sei quantos conhecem Londrina, eu morava perto ali do terminal rodoviário, daí quando eu cheguei ali, a casa que eu morava com mais alguns seminaristas, e quando eu cheguei na casa, ela estava com a porta aberta, e eu muito macho, o que eu fiz? Fui e chamei a polícia, que eu não vou entrar lá. Aí liguei para a polícia e fiquei no portão esperando. Quando eu estou no portão, irmãos, eu não me lembro quanto tempo depois foi disso que eu falei para Deus. Eu escutei um grito na esquina, nossa casa era no meio da quadra, eu escutei um grito na esquina. Era uma pessoa que gritava: Senhor, me escuta, Deus. Eu achei estranho aquilo e fui me aproximando, e tinha um senhor sentado, encostado num poste, fedido, barbudo, cabeludo, bêbado, do jeito que eu queria, irmão. Eu falei: é esse mesmo. E eu falei para ele: irmão, Deus já ouviu o senhor. Ele falou: o que foi? Eu falei: Deus já ouviu o senhor. O senhor não está pedindo ajuda? Tô. Eu falei: o senhor quer morar comigo? Ele falou: como é que é? Eu falei: o senhor quer morar na minha casa? E aí agora, irmãos, eu estendi a mão para ele e ajudei ele a levantar, e aí levei ele para minha casa. Você sabe, irmãos, que Atos é uma coisa interessante. Quando os apóstolos falam para aquele paralítico: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda. O que acontece ali? Nesse momento? Isso. É interessante, irmãos, que enquanto eles falam não acontece nada. Nada. Mas o milagre vem, como esse irmão disse. Eles falam, aí eles estendem a mão. O milagre acontece depois que eles estendem a mão para aquele homem. A verdade é que a igreja já falou demais, está na hora dela estender a mão e começar a levantar esse povo do chão. A gente fala demais, irmãos. Crente gosta de falar, pastor mais ainda. Eu estendi a mão para ele e falei: vamos lá comigo para minha casa. Ele não entendeu nada, ele estava meio bêbado também. E aí fomos para casa. Irmãos, eu tinha esquecido que eu tinha chamado a polícia, né? Aí eu cheguei em casa, a polícia estava lá. Ele falou: é você que mora aí? Vou lá entrar lá e vou ver. Tá, ele entrou, voltou. Falou: vocês têm televisão? Não. Vocês têm rádio? Não. Vocês têm micro-ondas? Não. O que vocês têm? Vocês têm uns colchão lá. Aí ele falou: então roubar, eles não roubaram nada, mas eles reviraram a casa inteirinha. Entra aqui comigo. Nós entramos. E daí eu falei: a casa é assim mesmo. Aí ele falou assim, o policial falou assim para mim: vocês moram nessa bagunça? Aí eu falei: Aí ele olhou para trás e viu o mendigo entrando. Ele falou: e o senhor? Foi espantando ele da casa. Ele falou assim: não, eu moro aqui também. Eu não sei porque eles nunca mais atenderam ligação nossa. Esse mendigo passou a morar com a gente, se tornou parte da nossa casa, da nossa família. Irmãos, eu me lembro da primeira noite, nós demos roupa para ele, foi tomar um banho. Para nosso desespero, ele escovou os dentes. A gente não tinha dado escova para ele ainda. Ficou um desespero do lado de fora: tomara que seja a sua. Aí falava: foi você que chamou ele. E ele saiu limpando os dentes. A gente só queria saber qual que o senhor pegou, seu Luiz. Ele só tinha 2 dentes, mas ele quis escovar. Eu tenho uma foto do seu Luiz na minha casa. Irmãos, ele morou com a gente. Nós pregamos para aquele homem. Naquela noite, ele sentou na mesa. Nós não tínhamos muito o que comer. A gente vivia com bastante dificuldade ali em Londrina. E a gente serviu para ele. Aquela noite a gente só tinha feijão, farinha, repolho e uma lata de sardinha. A gente não tinha arroz, tinha acabado. E eu me lembro dele sentar naquela mesa. E ele chorava, irmãos. E era até bonito de ver, porque ele comia o feijão com a farinha e chorava, o ranho misturava. A hora que você for jantar, você lembra disso, tá? Feijão no nariz, ranho não entendi nada.
E ele comia, ele chorava, ele dizia assim: por que vocês estão fazendo isso por mim? Por que vocês estão fazendo isso por mim? E a gente dizia, estava eu e mais alguns amigos, a gente dizia: um dia fizeram isso por nós. Um dia me encontraram na cama de um hospital. Um dia me pegaram numa boca de fumo. Um dia me encontraram assim. Eu estava na mesma condição do Senhor. E um dia alguém investiu na minha vida. E eu fui chamado agora para fazer exatamente isso. Investir e mudar pessoas. Que Deus me chamou para isso agora. Irmãos, ele ficou mais crente que a gente. Ele orava, ele lia a Bíblia. Eu posso contar um outro momento a história de que... Quantos aqui já foram sustentados por um mendigo? Levanta a mão. Só eu. Quantos já levaram um mendigo para casa também? Você deixa de experimentar aquilo que você não tenta, não é verdade? Eu vou contar essa história talvez num outro momento. Mas ele passou a morar com a gente, virou crente demais. Um dia, depois de algum tempo que ele já estava com a gente ali, a gente ia para a aula, ele ficava do lado numa igreja que tem ali na Avenida Rio de Janeiro, em Londrina. E então, um dia quando a gente saiu da aula, nós não encontramos o seu Luiz, e eu fiquei apavorado. Falei: meu Deus, o que aconteceu com ele? Voltou a beber. E aí ele apareceu. Onde o senhor estava? Falou: estava conversando com um amigo. Aí eu falei: que amigo? Ele falou: é o Paulo. E aí quando a gente estava indo embora, nós passamos lá na Rio de Janeiro, essa avenida tem uma biblioteca municipal, não sei quem conhece ali. E tinha um senhor lá, um hippie, Paulo o nome dele. E aí nós passamos, o seu Luiz deu com a mão, falou: bom, Paulão. E o Paulão falou: beleza, seu Luiz. Passamos lá uns 3 dias, a mesma situação. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, seu Luiz? Eu nem tinha me ligado. Um dia quando a gente passou, o seu Luiz me deu um cutucão e falou assim para mim: Cezinha, esse aí tá para nós. Eu falei: como assim, seu Luiz? Ele falou: falei para ele que é só mudar lá para casa que a vida muda, é uma beleza. Daqui um pouco, o seu Luiz, o Paulo também foi morar com a gente lá. Fale para quem está do seu lado: você vai perder para um mendigo, irmão? Um mendigo entendeu, com pouco tempo de crente, que ele tinha sido chamado para fazer a diferença, que o reino estava dentro dele. Um dia perguntaram para Jesus: Jesus, onde é que está o seu reino? Irmãos, essa resposta é poderosa demais. E Jesus falou assim: sabe onde é que está o meu reino? Ele não vem com visível aparência. Eles esperavam que Jesus fosse levantar uma cidade forte, que ele fosse colocar uma coroa. Ele pôs uma de espinho só, né? Colocaram nele. Eles achavam que o reino dele seria assim. Então ele disse: meu reino não terá visível aparência. Ninguém vai dizer o reino está lá. Ninguém vai dizer o reino está no outro lugar. Eles vão dizer: o meu reino está dentro desse povo doido por Jesus. Eu tenho dito, irmãos, que o avivamento depende de 3 coisas. Ezequiel 47 fala: depende da fonte, que é o próprio Deus. O avivamento depende de uma mudança no contexto, que é o rio que por onde ele passa gera vida. Mas o avivamento depende de uma terceira coisa. Ele depende de alguns malucos querendo pular de ponta no rio. Ezequiel diz: só em águas profundas é que ele pôde experimentar a falta de controle sobre ele mesmo. Irmãos, há uma obra poderosa que Deus quer fazer nessa cidade. Há uma obra poderosa que Ele quer fazer na sua faculdade. Há uma obra poderosa que Ele quer fazer na sua cidade, no meio onde você vive, no seu trabalho. E o agente que Ele pôs lá é você, irmão. A nuvem não é do tamanho da igreja. A nuvem não é do tamanho do pastor Carlito. A nuvem não é do tamanho do Luiz. Ia ser até grande essa, né? Brincadeira, irmão. Ele vai pegar o microfone depois, ele falou. A nuvem é do tamanho da sua mão. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu acho lindo, irmãos, porque se o reino está dentro de mim, isso quer dizer que quando eu ando, o reino anda, não é assim? Esses dias nós lançamos uma campanha em Laranjeiras. Mova o reino. Deixe o seu carro na garagem. Ou então vá com ele até o seu trabalho e dali, tudo que você for fazer, vá a pé. Nós lançamos essa campanha para que o reino se mova através de nós. Eu achei tão interessante, irmãos, porque muitas situações foram criadas ali, porque o reino estava andando. Eu e minha esposa começamos a andar só a pé. Para onde a gente ia? Andando. Eu encontrava gente na rua.
Um homem me parou na rua e falou assim: você é pastor, né? Eu estou com um problema na perna, estou com dificuldade para andar. Eu falei: vamos orar já então. E já oramos ali. Ele disse: já estou melhor. O reino de Deus anda por onde eu vou, porque o reino está dentro de mim. É lindo, irmãos. Eu olho para a história do filho pródigo. A Bíblia fala que quando ele chega em casa, o pai fala: eu tenho 3 coisas para fazer com você antes de você ser meu filho de fato de novo. Primeiro, vai pôr uma roupa limpa. Primeiro, vai pôr uma roupa, irmão, porque, olha, esse negócio de jovem que não é santo, já passou essa fase. Esse negócio de, eu estou na igreja, mas estou meio no mundo, né? A gente faz parte de uma outra geração, amém? Coloque roupa é santidade. Ele falou outra coisa: coloque um anel. Anel é o símbolo, o selo, a paternidade, mas o selo na Bíblia é o Espírito Santo. Ele disse: vá ter intimidade com o Espírito Santo. Atos 19 fala de um povo que tinha se batizado. Quando Paulo pergunta: e o Espírito Santo? Eles falam: nunca ouvimos falar dele. Já eram batizados nas águas. E ele fala: mas tem uma terceira coisa que ele coloca no filho. Não é interessante que ele fala: coloque sandália? Eu acho interessante que Jesus lava os pés dos discípulos. Eu acho interessante que na armadura existe sandália. Eu acho interessante, irmãos, que quando o povo está diante do mar, Deus fala: há um milagre que vai acontecer, e eu quero dizer como é que vai acontecer. Diga ao meu povo que marche, porque o meu reino está dentro de vós. Eu tenho a impressão que Deus tem preparado os nossos pés, que quando Ele nos recebeu, quantos filhos pródigos nós temos aqui? Levanta a mão como eu. Voltou já? Eu tenho a impressão que quando a gente volta, Ele põe uma sandália, como quem diz: agora vai andar, vai cuidar das minhas coisas, vai andar, meu filho, diante de tudo que eu tenho te oferecido. Vai, leve o reino que está dentro de vós. Cristo em vós é a esperança de São José. É Cristo em nós. A esperança para esse povo está dentro de você, e se você não for, não vai esperança. Nós precisamos ir, a gente precisa se mover, a gente precisa caminhar, nós precisamos estender a mão. Deus está chamando a gente nessa noite para isso, exatamente para isso. Tem um texto que mexe muito comigo. Ageu, ele fala assim: a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Eu acho demais, porque a glória da primeira era demais, não é verdade? Quando eu vejo aquilo que o texto relata, que a glória entrava e ninguém podia ficar em pé, eles se ajoelhavam, a glória era poderosa. Eu fico pensando: a segunda casa sou eu. E a promessa de Deus através de Ageu é que a glória dele manifesta através de mim agora será muito maior do que foi lá no templo. O reino está dentro de nós, e a manifestação que Deus quer trazer para essa geração é muito maior do que a primeira vez. Nós somos a segunda casa. Nós somos o povo que Deus separou, pôs o reino dentro, para que esse povo que ainda não conhece experimente do que nós temos experimentado, amém? Você quer se mover nisso? O reino está dentro de você. Então é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero orar por você. Eu queria que você ficasse em pé. Será que dava para a gente tocar uma música aí, pastor? Eu quero que você feche os seus olhos por 1 minuto. Vai acontecer um ato profético aqui. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante e comece a pensar nas coisas que você mesmo tem colocado como limite para que Deus te use. Ele pôs o reino dentro de nós. O reino se move por onde eu vou. O reino se move por onde eu me movo. Cristo em nós é a esperança da glória. Com o que você tem sonhado? O seu sonho é ser servido o tempo todo. Esse sonho vai trazer morte, irmão. Cedo ou tarde você vai morrer, não vai nem ver como. Ele sonhou que as coisas estavam sobre ele, era tudo para ele. José disse: você vai morrer com esse pensamento. Essa mentalidade vai te matar, vão arrancar sua cabeça, pra você aprender. Mas aquele que disse: meu sonho é espremer num copo e servir para todo mundo que eu conheço. Meu sonho é pegar esse cacho de uva e pôr dentro de um copo e levar para aquele meu amigo, aquele que usava droga junto comigo, aquela que se prostituía junto comigo, aquele que está lá ainda, na mesma condição que eu estive um dia.
O meu sonho é espremer essa uva num copo e levar para Ele, para que Ele beba como eu bebi. O reino está dentro de nós. Ele se move enquanto nos movemos. Ele não fez o reino dele para que digam, está ali, está na igreja, está na outra igreja. Não, Ele fez o reino para que digam, está dentro de alguém. Onde eu vou, o reino vai. Onde eu me movo, o reino se move junto. Cristo em nós, a esperança da glória. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Eu quero te desafiar. Quero te desafiar nessa noite. Se você puder, eu quero que você saia do lugar e comece a andar. Comece a andar, e eu quero profetizar que você terá visões de lugares por onde você vai pisar e o reino vai ser levado. Caminhe nesse lugar profeticamente. Mas eu quero que você imagine, profetize lugares onde você vai pisar, onde você vai espremer a uva, onde você vai servir um copo. Cristo em vós é a esperança da glória. Há um povo sedento, há um povo que precisa ouvir dele, há um povo morrendo de sede, e a nuvem é do tamanho da sua mão. Ele colocou uma sandália nos seus pés, Ele lavou os seus pés, Ele preparou. Quão formosos são os pés dos que anunciam. Se mova. Você está pisando sobre nações, você está pisando sobre bairros, lugares. É a sua faculdade, é o seu trabalho, é a sua família. Vem sobre nós, Espírito Santo. Leva-nos profeticamente aos lugares que o Senhor quer nos levar. Eu quero pisar em nações, eu quero pisar em boca de fumo, eu quero pisar onde há trevas. As trevas só existem porque a luz não chegou lá, irmão. O reino está dentro de vós, o reino está dentro de vós. Ele quer manifestar uma glória muito maior do que Ele já manifestou. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Vem Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha sobre nós. Leva-nos em nome de Jesus. Cresça em nós. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele ungiu os nossos pés. Ele ungiu os nossos pés. Quando voltamos para casa, Ele nos deu uma roupa limpa. Ele nos selou com o Espírito Santo. Mas Ele pôs uma sandália. Ele pôs uma sandália e disse: filho, filho, você saiu de casa uma vez e
E você foi e gastou a sua herança com coisas que não valiam nada. Você andou por lugares e você não levou esperança lá. Mas agora, filho, você está selado com o Espírito Santo. Mas agora o reino está dentro de vós. Agora volte para aqueles lugares. Agora volte para os lugares. Mas agora leve o reino. Agora leve o reino. Agora leve a luz. Agora faça a diferença. Foi Ele quem nos escolheu. Ele nos chamou para obras maiores. Se o mendigo entendeu, você não pode perder. Espírito Santo, Espírito Santo, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, filhos do Senhor, em nome de Jesus. Pés que correm, os mesmos pés que se apressaram para o mal, agora se apressando para levar o reino. Os mesmos pés que pisaram e causaram transtornos, problemas. Os mesmos pés que um dia chutaram o balde da fé. Esses mesmos pés agora caminhando para levar avivamento, caminhando para levar vida. Esses mesmos pés agora com sandálias. Os pés que o Senhor lavou. Espírito Santo, sela essa reunião e esses nossos propósitos. Nós confirmamos aqui para que seja confirmado no céu. Nos dispomos hoje a levar esse reino. Se a esperança para esse povo está dentro de mim, então eles vão conhecer. Se a vida está dentro de mim e ela é derramada enquanto eu me movo, então eu vou me mover. E se o reino está dentro de mim, então esse reino irá para muitos lugares. E onde eu for, eu serei a expressão do teu reino. Aleluia.